E a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar o cargo nesta quinta-feira em reunião com o presidente Lula. A informação foi confirmada pelo marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, do Republicanos. Catiúcia Sotomayor vem com a gente nessa edição do Jornal da Manhã contar qual que é a expectativa para a troca do ministério e quais são os próximos passos para essa possível saída da Daniela. Catiúcia, muito bom dia a você. Bom dia, Paula. A expectativa do Planalto é de ampliar a base de apoio no Congresso Nacional e garantir que o União Brasil, que exigiu a vaga, passe a votar com o governo. E, com isso, quer evitar novas derrotas de matérias de interesse. Mas nos bastidores há dúvida se o partido entregará mesmo mais votos ao governo federal no Congresso com essa troca. Daniela Carneiro deve entregar hoje, como você disse, o pedido de demissão numa reunião com Lula que não está na agenda. Isso depois de terem superado um outro empecilho, a pressão do marido da ainda ministra, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que apoiou a eleição do presidente Lula num reduto eleitoral que é do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do ano passado e exigiu trocas para manter poder político com a saída de Daniela da esplanada. A negociação, como toda que ocorre por aqui no centro do poder, inclui cargos, inclusive uma nova posição para Daniela, que é deputada federal, e a liberação de verbas para obras como a construção de um hospital e de um instituto federal em Belford Roxo. A mudança por Celso Sabino, que deve ser confirmada no Diário Oficial de amanhã, é um pedido do União Brasil, já que Daniela Carneiro está deixando a sigla rumo ao Republicanos. Sabino, que foi citado como alinhado a Bolsonaro na gestão passada, o que no xadrez político não representa nenhum tipo de fidelidade, como a gente percebe diariamente aqui no Congresso Nacional, ele já estaria atuando informalmente na área e lidando com as demandas do setor. A ideia, apesar do presidente Lula dizer que não fará uma reforma ministerial, é sinalizar mais uma tentativa de ajuste no governo em busca exatamente de ganho na articulação política em meio a esse esforço concentrado para destravar a pauta econômica do Executivo antes do recesso parlamentar. Paula? Catiúcia, mais uma pergunta para você, já em relação à ministra da Saúde, Anísia Trindade. O Lula confirmou que ela permanece no comando da pasta, Catiúcia? Sim, ele disse que a pasta é dele e que ela ficará no cargo até quando ele quiser. Lula resiste a uma pressão do Centrão. Os aliados de Arthur Lira, presidente da Câmara, querem mais espaço na esplanada. A gente tem um trecho da fala de Lula negando a possibilidade de troca na saúde, que tem um dos maiores orçamentos, que chega a quase 190 bilhões de reais. Vamos ouvir. A semana passada, eu liguei para a Nívia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse: Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. A grande questão segue sendo a articulação política, com a reforma tributária na mesa e a resistência de Lula em fazer, então, essa reforma ministerial mais ampla para atender os partidos e ganhar aliados no Congresso Nacional. Ele precisa direcionar forças para outros pontos, tanto que, em meio a esse entrave na Câmara, o governo Lula liberou mais de 2 bilhões em emendas só nessa terça-feira. O total de recursos liberados pelo governo federal já está em quase 10 bilhões de reais em 6 meses de governo. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenha reivindicado a indicação do Ministério da Saúde e afirmou que Lula não colocará a pasta como cota de nenhum partido. De todo modo, apesar de descartar novas trocas, sem governabilidade, só nos resta esperar para ver. Informações de Brasília com Catiúcia Sotomayor. Valeu, Catiúcia. A gente volta com você e vamos virar os nossos comentaristas. Diogo Schelp, Lula falou fielmente que deseja a permanência de Anísia Trindade no Ministério da Saúde? Pois é, Paula, é preciso, de fato, estabelecer um limite, né, sobre aquilo que é possível abrir mão para conquistar essa governabilidade, né? Porque o que a gente tem visto, e o governo Lula está totalmente à mercê desse jogo,
é justamente entrega de cargos, distribuição de emendas, recursos, enfim, tudo para conseguir a tal governabilidade, porque a verdade é que, do ponto de vista político-partidário, o governo não conseguiu uma boa bancada, não conseguiu um número de deputados suficientes, de apoio realmente de fidelidade de ideias, né, daquilo que se defende de país, daquilo que o governo acredita que é o melhor para o país. O que acaba acontecendo é essa distribuição com base em critérios fisiológicos. E em relação à própria deputada agora, né, que depois que ela saiu do cargo de ministério, a gente vê justamente essa prática, né, porque em troca dessa saída e para não perder o apoio de Wagner no Rio de Janeiro, o presidente Lula já está prometendo que vai a inaugurações de instituto com o Vaguinho lá no Rio de Janeiro, ao lado dele, no Palanque, para dar o reforço político, distribuição de emendas parlamentares para a região de Vaguinho, justamente para a construção, inclusive, de hospital que ele já anunciou que vai fazer, quer dizer, tudo para agradar o grupo político que agora perde um posto ministerial. Pois é, Capês, toda a escolha tinha que ser técnica, né? E ainda mais no caso da área da saúde, a educação, a gente sempre fala nessas áreas primordiais. De que forma o presidente Lula se posicionando, dizendo que o cargo é dele, vamos dizer assim, aí há uma garantia de que ela continue. Bom, duas questões. Em primeiro lugar, na política, vale menos a lealdade do passado e vale mais a utilidade do futuro. Ou seja, é claro que ele precisa fazer uma composição com os partidos que dominam o Congresso Nacional, porque senão qualquer tipo de alteração necessária legislativa, ele não vai conseguir fazer passar. Então é claro que a lealdade demonstrada pelo prefeito Vaguinho está sendo substituída pela necessidade de compor com o partido do União Brasil, sem que isso traga nenhuma garantia de que haverá uma correspondência nas votações. Com relação à ministra da Saúde, Nízia Trindade, a manifestação do presidente Lula reflete a situação de momento. Mas é claro que na política nada é definitivo. E se a situação continuar complicada no Congresso Nacional, como se encontra com a estagnação para a votação de projetos do governo, claro que também poderá haver mudanças. Beraldo. Pois é interessante a gente ouvir o Lula dizer que ele leu uma nota no jornal e a partir desta leitura de uma pequena nota ele ligou para a ministra, quer dizer, um presidente que vai tomando decisões e conversando com seus ministros conforme nota de jornal. Para que ele tem dois ministros responsáveis pela articulação política que podem trazer a ele informações consistentes do quadro político que acontece em relação ao seu governo? Lula está se demonstrando uma pessoa completamente perdida, com dificuldade em tomar decisões que são elementares para o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. O tempo que ele está levando para fazer a substituição no Ministério do Turismo, fritando a ministra, desgastando o deputado Sabino, que já foi indicado pelo União e a princípio foi aceito pelo Lula, mas aí a decisão não é tomada, depois da viagem, a semana que vem, a ponto da própria Daniela Carneiro hoje ir lá, a princípio, pelo que a gente sabe, levar o seu pedido de renúncia ao cargo de ministra do Turismo. Então, esse governo, ele dá demonstrações em cada detalhe de como ele está desarticulado, como o Lula está perdido, não parece alguém que esteve por 8 anos à frente da presidência da República, conseguindo eleger e reeleger a sua sucessora, Dilma Rousseff. Então, realmente, nós estamos diante de um governo que vai demonstrando as suas fraquezas. E não vai faltar tempo, não vai demorar até que o ambiente político, o Congresso Nacional, consiga os espaços que está pleiteando no governo.